Aquele do Vitor Roque? Do Paulista. Do Sanovelo, né? Semifinal do Paulista. Foi o Flávio Rodrigues de Souza. Bom, enfim. Esse pênalti, não tem... Pênalti, explicação fácil da regra. Imprudência. O jogador não quis derrubar, mas ele escorrega e derruba o jogador. Não é um lance discutível. Igual o pênalti do Vitor Roque que eles deram. Não tinha dúvida, não foi nada. Agora, não tem dúvida, foi pênalti. Esquisitíssimo. Eu não consigo explicar por que ele não deu esse pênalti. E mais, tinha um mané chamado Hilbert Estevão, que era o VAR, que não chamou. Quando eu falo que o VAR é um saco de lixo que não serve pra nada, quando ele tem que entrar, ele não entra. Quando não precisa entrar, ele entra. Não tem explicação. Não tem nenhuma explicação, nenhuma. A gente tenta, a senhora assim, vou estudar a regra, vamos ver como é que foi e tal. O que teria acontecido? Não tem, porque ele tá muito bem colocado e tem o VAR. E não foi um lance duvidoso. O lance do Andréas Pereira eu também teria expulsado, mas você fala, o árbitro tá em velocidade, enfim, não tá bem posicionado, pode acontecer. Agora, o pênalti não tem explicação. Realmente eu gostaria que ele dissesse por que ele não marcou, baseado em que ele não marcou. Ô Flávio, Oi. Flávio, mas aí você diz isso. Não tem o porquê. E aí que o torcedor brasileiro pode desconfiar do que ele quiser, Flávio Prado. Claro. Pode. Ele pode desconfiar. Claro. Torcedor brasileiro, vendo um lance como esse, ele pode desconfiar de sacanagem. Claro que ele pode. Porque não tem como você me dizer que um árbitro, e esse Ramon Abate-Abel, ele é recorrente. Ele não para de errar, o Ramon Abate-Abel. O que o torcedor, vendo, o que o torcedor vai pensar? Ele sabe que o árbitro não é cego. Ele sabe, se o árbitro tá lá, ele passou num exame, né? Ele fez exames todos lá, psicológicos. Ele sabe que ele não tem problema mental, porque ele fez exame psicológico. Então, o torcedor que vê um pênalti desse, não marcado, ainda vendo o Andréas Pereira sem ser expulso, ele pode desconfiar do que ele quiser, Flávio. Porque você está dizendo, não tem como ignorar esse pênalti. Acaba de vez a credibilidade do futebol brasileiro. Futebol brasileiro não tem mais credibilidade. Você, torcedor, que quer escutar mentirinha, vai para outro canal. Mas eu concordo com você. Se você não acredita mais no futebol brasileiro, você não está errado. Depois do que aconteceu no jogo Grêmio e Red Bull Bragantino ontem, depois do que aconteceu no clássico de hoje, porque foi o que eu disse, era para hoje a comissão de arbitragem da CBF fajuta ter ligado para todos os árbitros e dizer, atenção redobrada, tivemos um escândalo ontem, hoje não podemos mais ter erros como esse. E tem um do mesmo peso, Bruno. Um do mesmo peso, porque esse pênalti, quando estava 2-0 pro São Paulo, é uma vergonha, é um vexame. Não dá. Eu não peço mais pro torcedor brasileiro acreditar no futebol, acreditar no que ele quiser. Não dá, Bruno, não dá. A não ser que a gente faça um torcedor de babaca. E eu não vou fazer, Bruno Prado. O lance do pênalti, ele é muito claro, não tem uma explicação, não tem lógica, não tem interpretação, foi muito claro, né? Foi o Alan, né, que dá o carrinho e acerta o Tapia, passa a bola, não disputa a bola, ele passa longe da bola, ele tentou, até ou escorregou, enfim, mas ele acerta o Tapia e derruba, é um lance bem claro, e ainda mais com o VAR, né, é um lance muito claro. Então não tem uma explicação lógica. Os outros lances você pode discutir. O do Andréas podia ser para vermelho, mas ok, faz parte. Isso aí dá para você interpretar, dá para você discutir. O do pênalti não. O pênalti é claríssimo, né? O pênalti, a gente tá vendo a bola bem longe, né? A bola passa longe, né? A disputa, não acontece a disputa pela bola e o Alan atropela o Tapia. A bola bem longe. Então, pênalti claríssimo, não tem uma lógica para isso não ter sido marcado. Os outros lances, ok, aí reclama falta no início de uma jogada, de outros aí, ok, mas esse é o lance muito claro e realmente é um erro gravíssimo, né, do Ramon Abate-Abel, que na teoria é um dos melhores árbitros que temos aqui. Ele esteve no Mundial de Clubes, deve estar na Copa do Mundo do ano que vem e comete um erro claríssimo, escancarado como esse. Foi um erro realmente no nível muito próximo do jogo de ontem do Bragantino com o Grêmio, sim.
melhores árbitros, Bruninho, se for a sua opinião, e a da CBF, tá? Porque eu acho ele uma bosta, tá? Eu acho o Ramon Abate-Abel recorrente. Ele erra muito. Eu acho ele horroroso. Eu acho que o único árbitro aceitável no futebol brasileiro é o Klaus, tá? O único. O resto eu acho uma classe vergonhosa. O resto eu acho uma classe que erra toda rodada, que prejudica times toda rodada, que beneficia outros toda rodada. E aí é que eu falo que o torcedor que quiser pensar o que ele quiser, não tem mais como a gente pedir. Não tem. Até porque eu não acho a CBF uma entidade séria. Como é que eu vou pedir pro torcedor acreditar no futebol brasileiro se eu não acredito? Diante de todas as vergonhas que eu já vi na CBF, eu já vi presidente preso, eu já vi presidente banido do futebol, eu já vi presidente proibido de sair do país, eu já vi presidente que foi tirado por assédio, eu já vi de tudo na CBF. E agora, o mais escandaloso é que com 60 mil televisões, o que mais tem na frente do VAR é televisão. E os caras conseguem ignorar a imagem. Então, como o Flávio disse, não tem como justificar o VAR não chamar e o árbitro não marcar aquele pênalti. Então, o que vocês querem que o torcedor imagine? O que muito torcedor tá me mandando aqui? Pilhado tem sacanagem, Pilhado tem safadeza no futebol brasileiro, Pilhado tem esquema. Eu que não posso responder para ele, eu garanto que não. Já respondi em algum momento da minha carreira. Hoje não dá, porque para eu responder isso para ele, eu tenho que acreditar nisso. Como é que eu vou acreditar que a arbitragem de ontem viu pênalti, no pênalti do Grêmio? E como é que eu vou dizer pro torcedor, o árbitro não viu? Foi um lance muito discreto. Ele atropela só com 75 quilos o jogador do São Paulo. Não dá pra gente passar uma visão de seriedade no futebol brasileiro pro torcedor mais. Diante do que a gente viu no fim de semana, acabou. Eu desisto de tentar ver alguma credibilidade no futebol brasileiro. Mauro Betti. Boa noite, Pilhado, Flávio, Bruno, boa noite, torcida brasileira, boa noite, comissão de arbitragem brasileira, boa noite, VAR. Aliás, no caso específico aqui dessa grande virada do Palmeiras, e estamos falando, claro, sobre arbitragem, não dá para não falar de arbitragem, claro, dá os méritos para mais uma virada do time do Abel, deméritos para mais uma vitória que São Paulo deixa escapar. Mais do que o Ramon Abate-Abel, quem tem que ser falado aqui é o Wilbert Estevam da Silva. Até estou checando o nome aqui porque é o VAR. Dos dois lances polêmicos, eu até no primeiro momento achei que não era pênalti, mas foi pênalti sim, do Alain. Ele claramente não quer fazer o pênalti, mas por imprudência, por escorregando uma bola que estava passando, ele acaba perdendo. E por isso esse lance não se deve cobrar tanto o Ramon Abate-Abel, porque ele está acompanhando o lance hoje com o quarto árbitro, com o VAR. O árbitro tem que, esse lance, digamos, paralelo, esquece, vai na bola que estava dentro da área do São Paulo. Quem deveria chamar mesmo, inclusive para fazer análise, exatamente o VAR de São Paulo, Wilbert Estevam da Silva, checando aqui o nome dele, porque pode o Ramon Abate-Abel não ter visto a entrada do Alain que atropela o Tapia, mas o VAR deveria no mínimo ter chamado, vem dar uma olhadinha, ainda mais um VAR que é tão invasivo no futebol brasileiro, aí pelo VAR você marca o pênalti, que não foi marcado, estava 2-0 pro São Paulo, poderia fazer 3, evidentemente seria um outro jogo. Em relação ao lance do Andreas Pereira, eu daria cartão amarelo, eu não daria vermelho, mas se sou o VAR, chamo o árbitro para ele, árbitro, observar o lance, se é lance para vermelho ou para amarelo. Para mim é um pisão, sim, para amarelo, aquele lance que é quase amarelo, o que eu costumo dizer já há décadas, é um cartão laranja. Amarelo é pouco, vermelho é muito, e até por isso, se eu sou árbitro de VAR, de novo, Wilbert Estevam da Silva, eu chamo o árbitro. Mas para mim eu entendo que o amarelo por Andreas Pereira cabe. Vermelho também cabe e no lance do pênalti também. Acho que não tem o que discutir.
lance aconteceu. E como você destacou, Pilhado, que a gente teve ontem em Bragança Paulista no final do jogo e mais uma vez contra o Grêmio, isso tem uma coisa que o torcedor do Grêmio pode bater no peito e falar, na minha interpretação, pode ser outra, claro, do torcedor colorado, do rubro-negro, do alviverde, do fúcsia e amarelo, a cor que for. Não tem time nos últimos anos tão prejudicado contra o Grêmio. Mas quem está sendo de fato prejudicado no futebol brasileiro é o futebol brasileiro. Ninguém ajuda os árbitros. Quem os prepara, quem os escala, e os próprios árbitros também não se ajudam. E para piorar, os jogadores só reclamam, só simulam, quando só é um exagero, mas é um exagero de nível de arbitragem. Os treinadores reclamam demais, os cartolas reclamam demais, nós da imprensa reclamamos demais e nós criamos uma cultura de arquibancada e rede antissocial de se detonar a arbitragem por tudo, até em lances que são polêmicos. O problema é que a gente não tem tido mais lance polêmico. O que aconteceu ontem em Bragança Paulista, negócio... Eu só não diria inacreditável, que o Brasil há muito em outros campos, não só de jogo, desmoralizou inacreditável. Tem muita coisa inacreditável que já virou absolutamente crível. Mas eu confesso que o erro de ontem de Red Bull, Bragantino e Grêmio me fez passar uma noite pior mesmo. Que eu falei, como é que você, em sã consciência ou insana emoção, pode achar que aquilo é pênalti, pode achar que não é um movimento... O que teve, inclusive ouvindo hoje o VAR, isso pelo menos a CONAF, CBF... e a Comissão de Arbitragem fazem muito bem ao disponibilizar alguns dos áudios, né? Você fica ouvindo e falando, não é possível que árbitros de experiência, árbitros de qualidade, ou árbitros que tenham feito minimamente o curso de arbitragem, como eu também fiz há 30 anos, e mesmo tendo feito há 30 anos, não quero nada alguma, porque você tem que ler e reler a regra, que é um dos tantos erros da International Board, é mudar muito a regra. Já se não compreende as 18 regras, e a cada momento você criando mais picuinhas ou mais filigranas, você prejudica a interpretação. Mas no caso de ontem, qual é a chance do jogador primeiro ter tempo hábil para ampliar a área corporal, ter vontade de cometer um pênalti, uma bolada que vai no corpo dele? E muito boa a entrevista do Marçal ontem, quando ele desabafa assim, com um e outro exagero. Marlon, perdão, Marçal. Falei Marçal? Falou. Sei lá, não é o Pablo Marcel, evidentemente é o Marlon. Estou falando de pessoas equilibradas. Acho que, sei lá, de pensar em desequilíbrio me vê o nome do outro lá. Mas enfim, o Marlon, é verdade, que é um bom lateral que chega agora do Cruzeiro. O Marlon, quando ele fala o que falou, no calor da emoção, mas ao mesmo tempo com muito equilíbrio, e torço para que o STJD, se for punido, e ele mesmo fala sobre uma eventual punição, que tenha um entendimento das atenuantes pelas circunstâncias, né? Ainda mais porque, de novo, a gente lembra o que aconteceu no Grenal, e quando eu falo que o Grêmio, para mim, dos grandes brasileiros é o que tem sido mais prejudicado, é um apanhado. Tá, é uma ideia que eu tenho, que não significa dizer que é a ideia, né? E até nisso o Marlon foi muito mais equilibrado do que muita gente da mídia também, né? Que a gente adora achar que toda hora tem esquema, tem erros. E esses são erros cabeludos, fala aqui um careca, que fica de uma maneira que eu tento compreender de onde pode um árbitro. No campo não ver, ok, mas o VAR chama no ar-condicionado, como estamos aqui no estúdio da Jovem Pan. Aí o árbitro vai e interpreta isso. Porque, insisto, no caso do jogaço de hoje no Morumbi, o árbitro não ter visto o primeiro pênalti que a bola estava seguindo, ok, mas o VAR ver e achar que é normal e não chamar, ok. O lance, para mim, também discutível do cartão amarelo ou vermelho ou laranja para o Andrés Pereira, o VAR nem chamar, que esse que é o problema. Então, quero insistir, mais do que o Ramon Abate Abel, é o senhor Hilbert Estevam da Silva, que deve ser chamado a atenção por, no minimamente, não chamar, ainda mais com a nossa arbitragem de VAR tão intrusiva, que adora aparecer, que adora se intrometer quando não deve. O Flávio Prado fala isso desde a instituição do VAR no Brasil, e com total razão o Flávio Prado, mas a gente fica difícil falar qualquer coisa. Eu ainda insisto, até por uma presunção de inocência, que é um conceito básico do direito e da humanidade e da civilidade. Se a gente achar que tem esquema toda hora, a gente não sai de casa, a gente larga o campeonato, deixa os times jogando sozinho ou sem arbitragem, porque parece que a gente não tem arbitragem, ou não tem instrução de arbitragem, não tem coragem para apitar, porque realmente o brasileiro do jeitinho, a gente cria jeitinhos de apitar qualquer coisa nesse futebol. E o resultado deploravelmente é esse. Em vez da gente estar falando de um jogo que foi inegavelmente emocionante, Palmeiras segue vivo, São Paulo segue com problemas e muita coisa para se discutir, a gente lamentavelmente tem que falar de erros absurdos e abstrusos da nossa arbitragem. E realmente, como você destacou, Pilhado, se alguém quiser achar que tem esquema, que tem alguma coisa, infelizmente pode falar.
Porque, lamentavelmente, é tanto erro tão absurdo que você realmente não tem mais por onde falar, onde botar o pé no chão, a cabeça no lugar e falar, cara, se você quiser criar teoria de conspiração, lamentavelmente você vai ter que ter. E olha que tem os conspiradores infelizes, aquele tal de Alex Jones, enfim, tantas pessoas que adoram criar teorias de conspiração, que aliás eu deploro o termo teoria, porque não é possível algumas pessoas entenderem isso como teoria. Mas enfim, se você quiser criar a teoria da conspiração no futebol, lamentável